é o Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 4 do Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Eu sou Luiz Carlos, estou em minha casa, como também estão em suas casas os participantes, Paulino Neto e Carlos Júnior. Contamos no apoio técnico com os colaboradores Márcio Levi e Eloneide. Você que está nos ouvindo na sua plataforma preferida, não se esqueça de se inscrever para ser avisado dos próximos episódios. Tudo bom, Paulino Neto? Tudo. Mais um prazer estar aqui, mais um episódio. E vamos lá continuar trazendo muita informação e atualizando a todos sobre o futebol do maciço. Muito bem. Carlos Júnior, tudo bem? Oi, tudo bom? Muito satisfeito em estar aqui mais uma vez. Nosso quarto programa. Legal ver isso como está crescendo. E vamos lá, trazer mais informação, mais conteúdo. É isso aí. E antes da gente entrar no assunto, a gente tem a palavra aqui do Jefferson, diretor do time da Raposa, que se voluntariou, quis participar, quis dar uma palavrinha com os ouvintes do podcast do Time Rei. Oi, seu Luiz, tudo bem? Seu Luiz, aqui é o Jefferson, um dos dirigentes do time da Raposa, Baturité. Rapaz, isso aí eu concordo sim, eu apoio, aliás, porque isso é uma nova forma de alavancar o futebol amador com esse projeto Time Rei. Aliás, desde o início, né, que o senhor começou aqui, eu acredito eu que tinha sido 2017, aqui no Baturité, e de lá para cá teve um incentivo enorme mesmo, com as partidas amadoras. O nosso time nunca teve tanto empolgado como está hoje. Não tenho o que falar desse projeto Time Rei. Boa opção que o senhor fez com esse negócio aí. Muito bom, não tenho o que dizer não, viu? É agradecer por estar dando a oportunidade, a gente está participando novamente. E tamo aí, o senhor continue focado, a gente aí que Deus proverá e vai estar tudo certo. Valeu, abraço, Luiz. Obrigado. Muito bem, ouvimos aí o Jefferson, da Raposa de Baturité. A gente só tem a agradecer o reconhecimento que ele faz com suas palavras, o trabalho do Time Rei, né? A gente conta com todos os times e a gente tem como o time da Raposa como um time parceiro do nosso projeto. Bom, falando em projetos em parceiro, né? É aquele momento que a gente vem pedir a todos os times que fazem parte e que acreditam no projeto Time Rei que nos ajude na divulgação também, né? Desse mais novo produto que o Time Rei está entregando para vocês, que é o podcast. Então, se você escuta, se você gosta, fala com seu amigo, fala com os outros times, vamos engajar, vamos divulgar, vamos compartilhar. Se você, na plataforma, seja qual for que você escuta, clica lá no compartilhar, clica no curtir, que você vai estar ajudando muita gente, tá bom? Vamos fazer isso chegar a mais gente, chegar a mais pessoas. Exatamente, porque os times participantes do Time Rei, a maioria é de localidade da zona rural. E aí a gente calcula mais ou menos que cada time deva ter umas 50 pessoas envolvidas. Pelo menos a metade delas, ela acessa a internet. Agora, não tem como a gente chegar diretamente a essa pessoa se não tiver a colaboração e o dono do time intermediário fazendo essa ponte entre a gente e o pessoal do seu time. Então, o que a gente pede ao dono do time é esse esforço para que o nosso podcast possa chegar ao pessoal do seu time, o seu jogador e a sua torcida.
a gente vai conversar sobre a possibilidade da volta do futebol amador na região do Maciço. Alguns times já estão nos procurando, querendo saber se a gente já tem uma definição da data. Embora o decreto governamental ainda não tenha saído liberando os jogos, a gente já tomou conhecimento que nesse final de semana vai ter jogos em alguns campos do Maciço. Queria até falar para os times que é o seguinte, no momento que vocês tomaram conhecimento e saiu o decreto municipal liberando os jogos, que a gente seja avisado para que a gente já possa definir uma data. Os jogos só voltarão quando a gente tiver todos os municípios envolvidos liberados. A gente já vê o futebol profissional se mexendo, já voltando a alguns jogos, mas o futebol profissional tem todo um aparato, tá todo mundo sendo testado, preparadores físicos, tem fazendo testes para o Covid, enquanto o futebol amador ele corre mais atrás disso. Em Fortaleza, que seria a nossa cidade mais avançada e mais próxima ao retorno das atividades, a data mais otimista para que entre na fase 4 e a liberação de algum esporte é dia 20 de julho já. Já seria na próxima segunda-feira. A gente está gravando esse podcast na semana anterior ao dia 20 de julho. Então, na segunda-feira, em Fortaleza, vale ressaltar que é em Fortaleza, fica autorizado o retorno da prática esportiva por pequenos grupos. Ou seja, os times já poderiam voltar a treinar já em pequenos grupos. Chamado rachas, né? Não, na verdade, ele teria que dividir o treino em pequenos grupos. Seria o que está sendo autorizado. E Fortaleza está uma semana à frente da região metropolitana, que está cerca de uma semana à frente da restante do Ceará. Algumas cidades estão mais distantes disso. Algumas cidades estão com mais problemas de controle do vírus. Que eu acredito que nem a cidade do Maciço esteja nessa situação, que seria mais do Sertão Central para a região do Cariri. O que a gente sabe, pelo menos da região do Maciço, é que já parou, né? Mas a parte de pessoas infectadas, né? Então, já diminuiu muito. Então, a gente precisa aguardar o decreto do governo e os municipais, né? Isso. Uma grande preocupação dos times que a gente tem contato, não só de futebol, como de outras modalidades, é o medo com a preparação física e contusões. Então fica o alerta aí do time rei para os times, que os jogadores estavam parados há muito tempo, uma dividida, alguma coisa pode resultar em contusão. Principalmente nossos gramados não são os ideais, né? A pessoa já não está bem fisicamente. Uma pisada em falso, isso aí o percentual dele se machucar é bem maior, né? A gente assistindo futebol profissional, eles até incluíram a parada técnica nos tempos, já sabendo que os jogadores não estão com essa condição física 100%. Então, é uma preocupação geral que se o jogador profissional ele não está 100% em condição física, o nosso futebol amador é que não vai estar mesmo. Bom, começando aqui os nossos quadros de colunistas, né? Hoje vamos chamar primeiro aqui nosso amigo Egriberto Viana com o quadro Amadorismo do Rei. Amadorismo do Rei, com Egberto Viana. Olá, estamos chegando mais uma vez com o programa Podcast do Time Rei. Isso mesmo, o Time Rei Podcast é um programa criado para lhe atualizar, falar bastante do nosso esporte amador. E está chegando Egberto Viana com a coluna Amadorismo do Rei. Isso mesmo. E para dar continuidade àquelas nossas histórias dos campeonatos municipais, chega a vez do município de Baturité. Município de Baturité, que por muitos anos, né, foi considerado os maiores campeonatos
municipais que existia, município que já foi bicampeão do Intermunicipal de Futebol, município que já participou também, através de uma equipe, né, colocada pelo empresário Vieira Neto, do campeonato estadual, campeonato cearense de futsal, e que também participou da terceira divisão do campeonato cearense de futebol, né? Essa disputa foi, o Baturité entrou nessa disputa por ter sido campeão várias vezes, como já falei, 2 vezes do campeonato intermunicipal de futebol, e deu direito à sua participação na terceira divisão. Organizou, né? Começou bem, mas quando foi do meio para o final, por falta de estrutura, não saiu tão bem a equipe de Baturité. E falando do campeonato municipal de Baturité, a gente tem destaque para 3 equipes, né? As 3 equipes mais campeãs, né? O Putiú com 6 títulos, Lages e Candeia com 4, né? Essas informações foram passadas pelo grande radialista e desportista também, Carlos Gardel, que é um cara que contribui bastante para o esporte amador no município de Baturité e todo o maciço, né? Qual município não já precisou das divulgações nos seus programas do Carlos Gardel, né? Como a gente passou, né? Putiú, o maior campeão do município de Baturité, seguido ali de pertinho por Lages. Lages eu lembro, Lages ali do saudoso Seu Luiz, né? Seu Luiz lá da Dona Helena. Conheço muito bastante o Renato, né? O Renato foi goleiro muito tempo lá da equipe das Lages. Lembro de ter assistido jogos lá das Lages, com o Beato em campo, o Maninho, né? E o Candé formou várias equipes, né? O Candé ali, grandes amigos que a gente tem, Zé Alcides, Zé Custódio, o seu Zé Duro também. E muitos atletas aqui de Aracuiaba jogavam pela equipe do Candé, né? O Genésio, o Hernaldo, o de Assis, o Antônio Cláudio e muitos outros, né? Os destaques dos campeonatos do Baturité vêm da década de 80, 90 e o começo dos anos 2000, são eles, né? Um dos que mais jogaram, o Niltinho, né? O Niltinho foi bastante artilheiro aí dos campeonatos, um dos caras que mais ganhou o título. Vem também o Edivaldo dos Correios, que é aqui de Aracuiaba, conquistou bastante título também pelas equipes aí de Baturité e foi artilheiro algumas vezes, né? A gente também lembra, né, que o mais recente, o matador artilheiro, foi artilheiro por onde passou, o Bim lá do Mulungu. O Bim do Mulungu tem uma história muito bonita nos campeonatos de Baturité. Todo mundo elogia, ele tem uma grande amizade, né? Uma grande amizade do Baturité por conta de todo esse histórico no esporte, no futebol amador. Também tivemos já novinho, né? O Anderson do Carmo, que hoje joga na Europa. E a gente tem bastante o que falar do futebol de Baturité. A gente aproveita esse espaço sempre que pode, colhe informação e joga aqui para vocês escutar e fazer os seus questionamentos, né? Também temos a equipe do Mari, o Mari ali do amigo Thiago, né? O Thiago também foi campeão, jogou muitos campeonatos de Baturité. Temos o Meton, formado ali pelo Ivo, que formou grandes times, chegou a ser campeão do município do Baturité também. E aí vai, né? Acompanhei alguns jogos também da segunda divisão, no qual participava o Riachão, o São Sebastião. Pela proximidade aqui com o Gênio Papeira, a gente sempre acompanhava essas equipes indo jogar aí no estádio de Baturité, né? Essas foram as informações de mais um programa, mais uma participação do Amadorismo do Rei na coluna que a gente participa, tá ok? A gente volta no próximo programa com bastante informações de outras cidades, se Deus permitir. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Pronto, depois da palavra do nosso amigo Egriberto Viana, a coluna dele tá bastante interessante, toda semana trazendo conteúdo novo. E aproveitando esse período que nós estamos se preparando para voltar, eu cheguei até a procurar uns representantes de time, procurando saber como é que está a expectativa do time para voltar. Então, nós temos aqui a gravação do presidente do Gama Croatá, que é de Redenção. Vamos ouvi-lo. Boa noite, Luiz Carlos. Pois nós queremos assim, nós em busca desse título, viu? Se Deus quiser. Vamos em frente. Nós todos, com muita saúde. Nós todo o grupo aí, todo o time. E vamos em frente, cada um.
E agora a gravação é do Neto Souza, é o goleiro do Peñarol de Redenção. E aí, meu irmão, boa noite. Aqui quem fala é Neto Souza, goleiro da equipe do Peñarol de Redenção. E queria aqui deixar meu comentário a respeito da volta dos amistosos e, consequentemente, do campeonato virtual Time Rei, certo? Nossa equipe, antes da pandemia, vinha muito bem, né? Muitos jogos fora de casa, conseguindo resultados positivos, né? E eu creio que já é a hora de retornar, né? Creio que a minha equipe já está preparada para o retorno, né? E focado para buscar o nosso objetivo principal, que é estar entre as melhores, né? Entre as melhores do maciço, beleza? Um abraço. E a opinião do Jair, que é o volante do Peñarol, também de Redenção. Vamos ouvir a opinião dele sobre o retorno. Olá, galera do Maciço de Baturité, toda a região vizinha, principalmente a coordenação da equipe do time Reis. Venho aqui, meu nome é Jair, sou volante da equipe do Peñarol e venho falar a respeito um pouco aqui da nossa volta, né? Graças a Deus estamos aí nos últimos detalhes, nos preparativos, né, pra gente voltar com tudo, né? A gente não vê a hora de poder voltar ao nosso futebol amador, né? E com a graça de Deus a gente vai conseguir passar por cima de tudo, né? Principalmente dessa pandemia. Mas estamos bem ansiosos, estamos aí na 7ª colocação. Então vamos aí buscar o título, né? A busca pelo título. Valeu. Bom, e se você também quiser participar do nosso programa com seus áudios, comentários, fala com a gente pelas redes sociais, fala com a gente pelo nosso WhatsApp do time Rei, que a gente conversa e você participa também do próximo programa, quem sabe, né? Dá um alô pra gente que a gente quer te ouvir. Muito bacana mesmo. A gente vai agora entrar, a gente vai ver um pouco também, não seria uma retrospectiva, mas sim um resumo dos 3 anos do time Rei. E nos 3 últimos programas a gente falou dos anos 2017, 2018 e 2019. Aí surgiu a dúvida de quem é o time que está sendo o nosso time Rei. Quem está sendo o time que nesses 3 anos é o melhor time, pontuando em todas as competições do time Rei, em todas as ligas, em todas as copas. Para isso, a gente criou um sistemazinho de pontuação básico, para a gente poder analisar e poder classificar os 3 anos do time Rei. Luiz Carlos, quer explicar para a gente aí por cima como foi feita essa tabela de pontos? Positivo, a gente tinha curiosidade de saber, porque em cada ano a gente tem um time que se destaca. E o time que se destacou no primeiro ano, já no segundo ele ficou na 3ª posição, ou ele, num outro evento ele não se colocou bem, então a gente procurou ver no somatório geral como é que estaria a posição dos times, né? Então nós fizemos uma tabela do qual a gente definiu a pontuação do seguinte modo, citando aqui o campeonato virtual titular. O campeão, ele ganha 100 pontos, o vice 70, o terceiro 60, e assim vai baixando, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25. Já no campeonato virtual aspirante, a gente já pontua pela metade. O campeão leva 50 pontos, o vice 35, e depois os seguintes, 30, 28, 25, 23, 20, 18, 15 e 13. Já as copas, as taças que a gente realiza, os chamados os torneios,
O campeão ele leva 70 pontos, o vice 60, o terceiro 55, o quarto 50 e o quinto 45. Então, todos os nossos eventos, os campeonatos virtuais, os 10 primeiros são pontuados. E nas taças são os 5 primeiros. Bacana. Então a gente tem aqui em 2017... Carlos Júnior, diz aí pra gente como é que ficou esse ranking em 2017. Em 2017, a gente tem aqui, em primeiro lugar, Jordão, do Baturité, seguido por Guarani do Capistrano, e em terceiro, Lagoinha de Aracoiaba. Depois vem, seguindo eles, né? Vem Rio Branco de Baturité, Jaguarão de Aracoiaba, Raposa de Baturité, Novo Horizonte de Redenção, Chapada de Aracoiaba, Beira Rio de Baturité e Vazantes de Aracoiaba. Esses foram os times de 2017. E essa pontuação, ela é titular e aspirante, né? É os 2 campeonatos que entram nessa pontuação. E as taças, né? E as taças, exatamente. Isso, o Jordão. Não entrou, só dando um toque, não entrou uma taça que nós fizemos em 2017, que quem ganhou foi o time da Raposa, porque naquele momento estava envolvido somente os times de Baturité. E o ranking, ele precisa que todos os times tenham chance de pontuar, entendeu? Então o ranking é somente nos eventos que engloba todos os municípios. Então o time Rei Liga Baturité 2017 também não contou nessa pontuação. Positivo. Nem a Liga Baturité, nem a Copa Time Rei Baturité. Interessante então que o Jordão aqui, ele ficou sendo líder, sendo puxado pelo campeonato da Liga Maciço, do campeonato virtual, não é isso? Exato, ele ganhou a Liga Maciça, a titular, e a aspirante ele ficou bem colocado, né? Então, aí em 2018, a gente tem Lagoa do Velho de Ocara, Jordão de Baturité, Boca Juniors do Capistrano, Guarani de Capistrano, Mocoré de Ocara, Flores de Baturité, Manga de Baturité, Juventude do Capistrano, Novo Horizonte de Redenção e o bairro Central de Aracoiaba. Lagoa do Velho na liderança, porque também ganhou o campeonato virtual do ano de 2018, não é isso? E foi vice-campeão da Copa Time Rei Maciço, né? Verdade. Bem lembrado. Em 2019, Luiz Carlos, como é que ficou a colocação? Já em 2019, o nosso ranking, o melhor time foi o Juventude do Capistrano. Ele foi o campeão do campeonato virtual. Em seguida, Jordão, Cruz de Barreira, Barcelona do Capistrano, Guarani do Capistrano, Novo Horizonte de Redenção, União do Capistrano, Lagoa Comprida de Ocara, foi o campeão da nossa Copa Time Rei Maciço, o Nacional de Aratuba, que foi o vice, e o Boca Júnior do Capistrano. Bom, então vamos ouvir mais uma coluna aqui no nosso podcast Orgulho de Ser Árbitro, com nossa amiga Milton Pereira. Vamos ouvi-lo? Orgulho de Ser Árbitro, com Hamilton Pereira. Meu cordial boa noite e um forte abraço a todos. Sou o árbitro Hamilton Pereira e no episódio de hoje, na nossa coluna Orgulho de Ser Árbitro, irei fazer uma reflexão de quão é difícil ser árbitro na várzea. Mas antes, mais uma vez, quero agradecer ao nosso amigo Luiz Carlos e ao time Rei pelo espaço, né? Quero mandar aí também um alô aí para os outros 2 colunistas, né? O Gilberto Viana e o Luiz Marcos. Então, pessoal, vamos lá. O desafio de ser árbitro de várzea. As comparações sobre árbitros de várzea e profissionais sempre vão existir. Árbitros ou auxiliares que ganham seu dinheiro recheado com diária,
passagens, hospedagem e transporte. Não sou um destes árbitros, não. Desses que erram também, às vezes muito mais do que muitos parceiros que estão no mesmo barco, em jogos amadores, ganhando uma ninharinha, esperando às vezes 30 dias para receber o jogo realizado. Não aparecemos na mídia como eles, não temos status como eles. Somos pessoas como eles, somos pessoas como o atleta que nos xinga, como o torcedor que nos ofende, que às vezes nos joga cerveja ou outras coisas em nossas costas, que nos ameaça a integridade. Muitos atletas amadores ganham mais que os árbitros. Eles erram gols, fazem faltas grosseiras, tomam frangos e na derrota acaba justificando a derrota a nós, árbitros. Nossa vida é meio complicada. Saímos de casa, deixamos nossa família para ir ao campo de futebol. É um dia que poderia ser um dia de lazer ou de repouso, né? Ver um jogo na TV tomando uma cervejinha, mas preferimos ir aos campos pelo esporte e também para ganhar uma grana extra e ajudar no orçamento. Não pense que vivemos disso. Ajuda sim. Não pense que é uma fortuna, pois não é. Daí eu pergunto, vale a pena, meus caros amigos? Somos pessoas comprometidas que com chuva ou com sol estaremos lá, à beira do campo, uniformizado, aguardando as equipes. Eu digo, o que mais precisamos hoje em dia é respeito. Respeito ao próximo, respeito ao ser humano, independente de ser árbitro ou não. É preciso respeitar para ser respeitado. É preciso consciência que todo mundo na pressão não faz nada bem feito, inclusive quem apita um jogo de futebol. É um esporte de tradição, mas com pouca cultura. Aliás, a cultura que mais se cultiva nesse esporte é que a derrota sempre será culpa da arbitragem. Queria ver muito um dia em que não terá futebol por não ter árbitros. Quem sabe teremos o valor que merecemos. Então é isso, meus amigos, né? Que todos possam refletir. E respeito e valorização é o que pedimos. Mais uma vez, um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Estava olhando aqui, destaquei algumas informações para a gente conversar nesses 3 anos. Primeiro, eu queria salientar que apenas 3 times apareceram nos 3 top 10. Que são eles: Jordão de Baturité, Guarani de Capistrano e Novo Horizonte de Redenção. São os únicos 3 times que ficaram no top 10 durante os 3 anos. Eu até... O Jordão, ele ficou em primeiro em 2017, em segundo em 18 e 19. Então é um time que mantém excelência em todos os anos e em todas as competições. Eu queria salientar, Paulino, o Barcelona do Capistrano, ele se colocou bem no campeonato, no ranking de 2019, mas devido à sua força maior do aspirante. Entendeu? Quem brilha mais no time do Barcelona é o aspirante. Ele faz mais pontos no nosso ranking do que o titular. Muito forte mesmo o aspirante do Barcelona. Outro ponto que eu queria destacar é que em 2017 o Juventude de Capistrano ele não apareceu no top 10. Em 18 ele aparece em 8º. E em 2019 ele aparece em 1º. Foi uma crescente do Juventude de Capistrano dentro do time rei nos 3 anos. Evoluiu muito bem nos 3 anos de existência do time rei.
Foi. Mas, infelizmente, para esse ano, 2020, houve um desentendimento lá entre o pessoal que comanda o time e eles deram uma parada, o Juventude. Aí uma parte da diretoria formou o Atlético Capistranense, que já está bem colocado no nosso campeonato virtual de 2020. E agora aquela coluna bastante legal, que é a conversa com o Luiz Carlos, com ele, né? Luiz Carlos. Vamos ouvir o que ele traz para a gente essa semana. Conversa com Luiz Carlos. Em Conversa com Luiz Carlos, hoje conversaremos com o senhor Francisco Antônio do Carmo, bem conhecido como Segundinho. Segundinho, tudo bem contigo? Luiz Carlos, é um prazer estar participando e está tudo bem comigo, graças a Deus. Vou procurar ser bem objetivo aqui nas minhas respostas. Fala aí para nossos ouvintes, quem foi o Segundinho no futebol? Quem foi o Segundinho no futebol, né? Você fez parte, né, dessa época do Segundinho no esporte, né, que a gente jogava junto aqui no bairro Putiú. Depois servimos juntos a seleção de Baturité, tanto de futsal como de campo. E foi um momento de glória, né, do nosso esporte aqui do Baturité, do nosso futebol, que a gente perdeu as contas de quantas vezes nós somos campeão de futebol de campo. E futsal também a gente dava muito trabalho, né? Era eu, o povo chamado, o povo aqui do centro da cidade. E que também nos sagramos campeão, por algumas vezes, né? O título que mais nos marcou, acredito eu e você, foi aquele título nós ganhamos da Serraria, né? Com jogadores do Flávio Automóvel, do Sumov, e que nós conseguimos nos sagrarmos campeão aqui do torneio de férias naquele tempo. Você brilhou no campo e no salão, mas onde você se sentia mais à vontade? Com relação ao que eu gostava mais, com certeza era o futsal. Eu sempre me identifiquei mais com o futsal. A gente sempre gostou mais do futsal, do futebol de salão. Segundinho, escala aí a tua seleção de futebol de salão, pessoal da tua época. A seleção que eu escalaria, infelizmente, de Baturité só tem eu e o finado Rosenberg, né? Seria o Rosenberg, o Daniel, o Chaguinha, o Maninho e o Segundinho, né? Da qual nos sagramos vice-campeão do Intermunicipal em Juazeiro do Norte, né? Como você vê a situação do esporte em geral em Baturité, a sua cidade? Com relação do esporte hoje de Baturité, todos nós sabemos, né, que infelizmente é uma situação muito difícil, que desde que quando a gente saiu, né, na época junto com o Dr. Fernando, da Prefeitura Municipal, passou pela administração da Silvana, depois veio a do Bosco, né, e agora do Assis. Infelizmente, a Silvana acabou com o esporte e o restante acompanhou. Não fizeram por onde fazer alguma coisa pelo nosso esporte. Você já esteve à frente do esporte em Baturité quando da administração do Dr. Fernando. É difícil essa função? É que não tem nada de difícil. Quando eu fui diretor de esporte, nós que tomamos conta de esporte, nós sabemos que não tem nada de difícil. Pelo contrário, é muito fácil e uma coisa que sai muito barato. Hoje, Segundinho, você é um pré-candidato a prefeito de Baturité. Na área esportiva, voltaremos ao tempo quando tínhamos esporte para os desportistas?
com certeza, pode ter certeza, os desportistas de Baturité, que se a gente conseguir chegarmos à Prefeitura de Baturité, vamos voltar com tudo no esporte. Vamos fazer Baturité voltar a viver as glórias do passado. Pode ter certeza, nós vamos voltar com tudo. Vocês têm a minha palavra com relação a isso aí. Para finalizar, queria agradecer a sua participação e gostaria que você deixasse uma mensagem para os desportistas do maciço. Deixar aqui uma mensagem, né? Uma mensagem que não percam as esperanças, meu povo. Não percam as esperanças, que a esperança é uma coisa que nos deixa seguro que a gente vai conseguir realizar as coisas que a gente quer na nossa vida. Então não perca as esperanças, vai dar tudo certo, viu? Muito obrigado. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. O interessante nessa minha conversa com o Segundinho, um craque lá do Putiu, da minha época, foi desse jogo que ele citou do futebol salão. Antigamente a gente chamava futebol salão, hoje é futsal. Lá em Baturité tinha uma divisão grande no seguinte modo: nós que era do Putiu, que tinha o campo disponível, a gente estava no campo todo dia. E aí a gente começou a se destacar mais na parte do futebol de campo. E o pessoal do bairro do centro e vizinhanças ali, eles já praticavam mais o futebol de salão na quadra. Então eles dominavam os campeonatos. Mas aí esse evento, que era feito somente em julho, nas férias, era muito concorrido lá em Baturité, né? Então nós que éramos do Putiu, a gente sempre disputava e dava trabalho. E aí nessa final, nós chegamos à final contra o time da Serraria, e a Serraria, além de ter bons jogadores, ainda trouxe, era um torneio, coisa curta, trouxe jogadores de Fortaleza, e jogavam em times de alta categoria. Aí, para complicar mais a nossa situação, nesse jogo, o presidente da liga resolveu pintar a quadra. Ficou bonita demais, mas quando nós chegamos para jogar, a quadra estava lisa demais. Nós não tínhamos costume de jogar em quadra lisa. A quadra Dom Bosco era de mosaico, não era escorregadia. E os caras, além de ser craque de Fortaleza, já tinham o costume de jogar em quadras boas, lisas, aquela coisa. Então a gente sentiu muita dificuldade. Mas mesmo assim a gente conseguiu ser campeão. No futebol de salão, sem dúvida, foi a maior vitória que nós já tivemos lá na quadra Dom Bosco, devido a essa dificuldade de, além do outro time ser bem superior na qualidade, nós ainda tínhamos a dificuldade de nos adaptar na hora do jogo à quadra lisa. E a gente somando os 3 anos, para ver como ficaria a classificação final dos 3 do time Rei, quem seriam os melhores times do time Rei em todas as competições já realizadas pela gente, como é que ficaria a classificação? Pronto, então somando os 3 anos, Carlos Júnior, lê pra gente quem é o nosso time Rei desses 3 anos, quem é que tá liderando e o nosso top 10. Bom, em primeiro lugar aqui com 412 pontos, Jordão do Baturité. Em segundo, com 327 pontos, Guarani do Capistrano. E em terceiro, com 244 pontos, Juventude do Capistrano também. Seguindo eles aí, Novo Horizonte de Redenção, Lagoa do Velho de Ocara, Boca Juniors do Capistrano, Mocoré de Ocara, Lagoinha
de Aracoiaba, Chapada de Aracoiaba e completando o top 10 aí, Cruz de Barreira. 3 pontos. Time fortíssimo aí no time rei, que tá mostrando sua força com aspirante. E se tiver uma boa colocação no campeonato aspirante desse ano, que a gente sabe que ele já tá quase encaminhado, ele entra no top 10 aí fácil. Positivo. Se ele for campeão, que está em primeiro, ele ganha mais 50 pontos. Então ele já fica ali na 7ª, 8ª posições. 8ª posição. Paulino e Júnior, vocês notaram aí, o interessante é o Novo Horizonte de Redenção. No programa anterior eu chamei essa atenção, porque o Novo Horizonte ainda não foi campeão de nenhum evento nosso. Mas devido a ele se posicionar bem nos outros, em todos os outros eventos, ele está em 4º colocado. Outro time bem situado é o Guarani do Capistrano. Que nesse ano ele resolveu não participar conosco dos nossos eventos. Certamente se ele estiver disputando, estaria ali disputando pau a pau com o Jordão, né? Então você tem o Novo Horizonte que vai ganhar aí uma posição certeza do Juventude e talvez até outra do Guarani, né? Mas a diferença do Novo Horizonte com o Guarani tá meio distante. Mas vamos ter mais campeonato durante o ano. Exato, Então vai ter esse. O Juventude já não está disputando, né? Então ele já deverá ser ultrapassado. Mas a supremacia do Jordão nos nossos eventos é grande, porque ele está sempre participando. Realmente é um grande apoiador, né? Da gente e vem sempre conseguindo boas colocações. Por mais que não tenha tantos títulos conosco, mas está sempre figurando entre os principais times. Mas eu acredito que na galeria de troféus do Jordão, pelo menos nosso, ele já ganhou 5, viu? Já teve até uma placa do time Fair Play do Maciço, do time Rei. Esse ano, o melhor time do campeonato virtual foi o Jordão. Então, esse ano mesmo, nós ainda estamos na metade do campeonato, um pouco mais do que a metade. Ele já ganhou 2 camisas comemorativas, né, personalizadas do Jordão e uma bandeira. E ele não está, por enquanto, não está ainda disputando o título, não. Falta só 6 jogos, tá um pouco distante. Mas ele vem abrindo uma distância grande aí dos outros. Vai pontuar muito bem esse ano a Raposa, Bolas de Cima, o Mocoré, o Atlético Capistranense e o Novo Gama Croatá, que são os líderes do campeonato virtual. Esses aí vão pontuar bem e vão subir bastante. A Raposa está em 17ª posição, 79 pontos. Se ganhar o campeonato, entra no já top 10. Passa para 170, já está no top 10. Isso. O Bola de Cima, Paulinho, também pode ganhar 100 pontos. Mas ele é o primeiro ano dele. Mas mesmo assim ele já estaria ali, já perto do top 10, né? Top 15 fácil. Quem ganhar títulos, ele já pula ali entre os primeiros, entendeu? O Mocoré, ele já é bem classificado, ele é o 7º e também vai ser jogado lá para cima se ganhar esse 60 pontos aí que ele está em 3º colocado. Exatamente, ele já pula ali para a 3ª, 4ª posição, né? Mais uma coluna no nosso programa, Luiz Marcos, com o quadro Chute Certeiro. Vamos escutá-lo. Chute certeiro com Luiz Marcos.
Olá, amigos do podcast Time Rei Chute Certeiro, mais uma edição desta feita, falando aí do Belo Monte Futebol Clube, equipe master do desportista Clenilton Moreira, que treinou nesta semana, no Campo da Raposa, localidade distante a 4 quilômetros de Baturité. E no bairro Beira Rio, bairro que tem aí 3 equipes, Flores, Bom Jardim e a equipe do Beira Rio, que leva o nome do bairro, iniciaram aí seus treinamentos no campo do Beira Rio. Outra equipe, a equipe de Escolinha, que vai iniciar seus trabalhos do Beira Rio, é a equipe do Clube Esportivo Guarani do Evaristo, com crianças de 10 a 12 anos. E falando em Escolinha, o projeto abençoado Flamenguinho Futebol Clube, do desportista Carlão do Putiú, está com inscrições abertas com crianças de 13 a 14 anos para início de treinamentos e jogos. O projeto abençoado Flamenguinho Futebol Clube do Carlão, que tem o apoio aí do Conselho Tutelar através da conselheira Paula Barros. Além do bom desempenho com a bola, as crianças também devem ter o bom desempenho na escola. Inscrições abertas para crianças de 13 a 14 anos. Podcast Time Rei Chute Certeiro, Luiz Marcos. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Eu queria ressaltar, Paulino, os outros times que também estão na nossa lista, entendeu? Nós lemos até o 11º, que foi o Barcelona, né, do Capistrano. Aí nós temos em seguida Flores, de Baturité, União do Capistrano, Carqueja do Capistrano, Pai João de Aratuba, Rio Branco, que é o time da Oiticica, de Baturité, Raposa, Baturité, a Manga de Baturité, Novo Madureira de Baturité e na 20ª posição nós temos a Lagoa Comprida de Ocara. Esses são os 20 mais melhores pontuados no ranking do Time Rei. A gente espera que mais times entrem, façam esse ranking girar. A gente quer ver todo mundo ganhando, todo mundo participando. Exatamente. Ó, ainda tem esticando mais um pouquinho. Na 21ª posição, nós temos São José de Redenção. Esse time ele precisa ganhar algum evento e se classificar melhor, porque o São José é muito forte, é um time fortíssimo no maciço. Mas no nosso ranking ele não está bem colocado, não. Temos também, depois de São José, o Jaguarão da Aracoiaba, Nacional de Aratuba, Atlético Anacé de Calcaia, Bairro Central de Aracoiaba, Mondego de Baturité, Encosta da Aracoiaba, Lagoa Bonita de Ocara, Jamacaru de Barreira e o Beira Rio de Baturité. Todos esses citados aqui na lista, 30, são os 30 mais bem pontuados. Isso aí fica um alerta aí para os outros times que não foram citados, né? Eles precisam, nas nossas competições, eles chegar mais juntos, chegar entre os 10 primeiros, e nas Copas chegar entre os 5 primeiros, para que possa ter destaque. Você falou aí do São José, que além de ser um time grande, do maciço... É campeão de Redenção, viu? Isso, tem um campo excelente lá na comunidade do Susto, lá que a gente conheceu. E tem bem arborizado. Isso, e tem um goleiro, né, que também é famoso na região e grande participante, atuante das nossas conversas do Time Rei. E o Bruno, o goleiro Bruno, ele também brilha no futsal, viu? O goleiro bate até pênalti, né? Grandão daquele jeito, no atrás daquela de 3x2, né? Deve fechar metade da trave, né? Poucos times que tem goleiros assim, geralmente só se vê o atacante, né? Interessante quando você vê o goleiro se destacando também. E agora há pouco chegou a informação de que nesse final de semana já teremos jogos amistosos no Maciço de Baturité.
Pelo menos no Acarape, nós teremos o jogo São José do Acarape versus Penharol de Redenção. Em Barreira, na localidade de Arroz, nós teremos o time Arroz contra o Novo Mearim. E na comunidade de Cruz, nós teremos o jogo Cruz, que é de Barreira, contra o Real São Francisco de Acarape. No próximo podcast a gente informará os resultados desses jogos. A gente deseja bons jogos aos times e um bom retorno. Paulinho Neto, nós estamos encerrando hoje o nosso programa. Qual a sua mensagem final? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do programa. Tá cada vez mais próximo o dia que a gente vai começar a falar dos jogos atuais. A bola tá quase rolando, já estamos enchendo a bola no nosso armário, já estamos botando o uniforme para pegar um solzinho, para poder ver a luz do dia, que a bola daqui a pouco tá rolando no maciço. E gostaria de que os times redobrassem a atenção do que a gente falou, de cuidado na volta, voltar devagar, sem lesão, para que a gente possa não ter muitas lesões e conseguir fazer o futebol de mais alta qualidade que eu sei que a gente sabe fazer. Exato. Vai dar mais de 4 meses de parada, e aproveitando que você falou do sol, já vamos recomendar os times a botar o material no sol, né? Vamos tirar o mofo, né, pessoal? Já está na hora. E, Carlos Júnior, qual é a sua mensagem final? Bom, queria encerrar o programa de hoje agradecendo também por, mais uma vez, fazendo parte aqui da equipe, para poder trazer conteúdo aí para todo mundo. Queria dar aquele recado mais uma vez para você seguir a gente nas nossas redes sociais, dar uma olhada lá no Instagram, @time_rei. Você vai encontrar a gente. Curta, comenta, compartilha, fala com a gente. Você que está ouvindo pelo YouTube, deixa aquele like, compartilha o link, coloca naquele grupo de futebol, faz a propaganda do projeto que tá legal, é uma coisa feita para vocês, os times do Time Rei. Então, curta, escuta, reescuta e se comunica com a gente. A gente está querendo ouvir vocês. E é isso. Exatamente. Resumindo, a gente divulga os times e a gente espera que os times nos divulguem também. Chegamos ao final do programa. Estaremos de volta no episódio 5. Tchau, pessoal. Esse é o Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço.